Pessoal, boa noite, tudo bem? Todos bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de marketing. Vamos dar início agora para falar um pouquinho sobre a matéria que a gente vai ter nesse momento, que vai substituir a aula do próximo sábado, tá bom? Antes de eu começar a falar um pouco, eu vou entrar em alguns assuntos, né, para poder tratar com vocês. O primeiro estou falando sobre a questão da turma, né? Então tem aí a turma 0819 e a turma 0420, que é a turma de sábado, tá? Essa aula especificamente é do módulo de marketing e propaganda. Eu vou estar fazendo a aula do módulo de direito e legislação e estar passando para vocês também, tá bom? Uma contextualização da nossa aula anterior, nossa aula que antecedeu a feira tecnológica, né? Nós construímos o mix de marketing, né? Falamos do mix de marketing, do projeto de luminária, né, de sustentabilidade, falamos sobre análise do mercado, contemplamos, analisando o nosso cliente, nosso público-alvo, falamos de persona, fornecedores, né, quais são os nossos principais fornecedores e concorrentes. Além disso, também coloquei para vocês sobre a questão da matriz SWOT, né, quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, né. E a nossa feira tecnológica, que seria no sábado passado, não é isso? Se não me engano, no sábado passado, né? Foi cancelada por conta do coronavírus. Então a gente vai estar iniciando a aula de hoje. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre um trabalho que vocês vão desenvolver, tá? Nesse trabalho, na verdade, ele já iniciou o seu desenvolvimento, que foi sobre a luminária sustentável, que foi uma ótima ideia que vocês tiveram. E aí eu quero que vocês elaborem isso numa apresentação e vão me enviar, obviamente, que essa apresentação ela vai contemplar a análise de mercado que a gente construiu naquele dia lá no quadro, estudo do cliente, concorrente, fornecedores, isso aqui é a análise do mercado, tá? Qual é os produtos que a gente está oferecendo, lembra? A descrição das luminárias que a gente está oferecendo, quais são as estratégias de divulgação, estratégias promocionais, né? E onde estaria localizado esse negócio e a nossa matriz SWOT, que a gente inclusive desenvolveu em sala de aula. Então vocês, de uma certa forma, aí, hoje é dia 18, né? Desculpa, dia 18. Então o prazo para que vocês possam desenvolver isso é até o dia 11/4. Me enviar até o dia 11/4 e enviar esse trabalho para mim por e-mail, beleza? Então vamos lá. Bom, a orientação para o marketing, ou como a gente chama para o mercado, ela tem que ter o foco no consumidor. Não adianta, o consumidor ela é a chave. Você pode reparar que se você vê nessa imagem, todo o processo de marketing, o processo organizacional, ele acontece porque está em volta quem? O consumidor. Então, eu tenho que pensar no produto, que eu estou querendo oferecer para esse cliente, que necessidade eu vou atender, tá? E aí lembra da teoria de Maslow que eu falei das escalas das necessidades, né? E aí tem uma diferenciação entre necessidade e desejo. Nós conversamos isso na aula anterior à feira, né? Qual vai ser o processo de venda? Como é que eu vou realizar a propaganda? Qual vai ser o meu esforço de propaganda? Ou seja, quais as estratégias promocionais que eu pretendo oferecer para poder gerar um esforço de venda, tá bom? Qual vai ser o meu relacionamento, o meu pós-venda, minha assistência com o meu cliente? Como é que isso vai funcionar? E isso está muito relacionado com a propaganda e a venda, tá bom? A promoção, como é que eu vou divulgar não somente, mas como é que eu vou criar estratégia? Aí a gente fala, lembra que eu falei do contexto online e do contexto presencial? Eu acho que na aula eu falei para vocês, eu tenho estratégias de marketing digital, eu tenho estratégias ainda tradicionais que ainda são utilizadas pela empresa, então vai depender do tipo de negócio que ela possui, tá bom? Parcerias também. A embalagem, né, é essencial, como é que eu vou condicionar o produto? Isso é muito importante vocês pensarem nisso. A marca, lembra que eu dei o exemplo não adianta eu ter uma base de operações boa, o valor de mercado da marca é muito maior. Então, assim, leve em consideração essa questão da marca e da operação. A marca, muitas das vezes, é que chama a atenção do meu público-alvo.
é que faz com que o meu cliente tenha a decisão de compra, beleza? Depois eu tenho a questão do preço, né? Qual vai ser as estratégias de preço que eu vou praticar com esse produto, também relaciona com o meu custo, e como é que eu vou fazer com o meu cliente que esse produto saia daqui e chegue até ele, tá bom? Beleza. Aí a gente fala um pouquinho das tomadas de decisões dentro de uma organização, tá? E aí eu tô falando de planejar, organizar, dirigir e controlar. De forma resumida, o planejamento é todo o processo que eu faço todo o levantamento de possíveis soluções, possíveis diagnósticos, previsões de mercado. A organização, eu começo a desdobrar essas atividades por áreas, por equipes de trabalho, designar os responsáveis por cada atividade. A direção é o processo de liderança, fazer cumprir, é acompanhar, é delegar, é orientar, é decidir em conjunto, e o controle é avaliar e mensurar se aquilo que eu me propus a fazer está acontecendo de fato. E caso não esteja, eu tomo uma decisão corretiva para isso, beleza? Bom, eu tenho planejamento, mas também eu tenho planejamento estratégico. Então, assim, o planejamento estratégico, ele acontece o quê? Na direção da empresa. É lá onde é decidido todas as estratégias, planejamento estratégico a longo prazo. E os demais planejamentos acontecem como? Na parte tácita e operacional da empresa. Lembra que eu falei dos níveis organizacionais? Que eu falei lá em primeiro nível, né, institucional, estratégico, aí tático, intermediário e último operacional. Então, o planejamento estratégico acontece lá em cima. Agora, as principais decisões do negócio, o que vai acontecer lá na frente, isso impacta no planejamento tático operacional da empresa. Então, tem que se pensar nisso, porque esse é um direcionamento da empresa perante o mercado, perante os seus stakeholders, que são todos aqueles que são envolvidos diretamente e indiretamente com a empresa, ok? E aí a gente fala de uma coisa muito interessante, análise de cenário, né? Tem diversas formas de você analisar um cenário. Inclusive vou deixar para vocês aí, ao término da aula, para você fazer uma análise de cenário e me enviar esse, obviamente, que é um trabalho que vocês vão enviar individualmente, tá bom? Beleza. Ambiente externo. Quando eu estou avaliando o ambiente externo, o que eu estou avaliando? Primeira coisa, né? Análise do mercado, quem são meus consumidores, quais são as motivações de compra, quais são as suas necessidades. Depois eu vou analisar quem? Minha concorrência. E aí tem uma coisa muito interessante chamada benchmark. O que é isso? São análises de práticas que uma outra empresa, algum concorrente, realiza, e eu posso trazer isso para o meu contexto dentro da minha empresa, beleza? Uma análise setorial é aquela que você consegue olhar para dentro de uma empresa, num outro ambiente, e consegue identificar quais são as áreas, os fatores chaves, as atividades de sucesso dentro daquela empresa. Por exemplo, se eu vou falar de um clube hoje estruturado, né, a gente pega até o exemplo Flamengo. O Flamengo tem todo vários departamentos, mas se eu fosse pegar um departamento médico, ele é estruturado, tem todos os seus processos, tudo definido. Então, ali tem um fator crítico de sucesso muito grande que impacta onde? Lá no campo. Né? Os atletas têm um bom condicionamento físico, um bom preparo físico, e com isso diminui o risco de lesão, e se tiver lesão, eles têm um tempo menor de recuperação. Então, isso é uma análise também setorial, tá bom? Uma análise ambiental, aí eu já estou olhando no contexto do governo, por exemplo. A gente está vendo agora que a gente está acontecendo diversas coisas por causa do coronavírus, e aí as decisões que o governo tem tomado impactam diretamente e indiretamente toda a sociedade, todos os segmentos, todos os setores também, tá? De uma certa forma tem que ter muito cuidado com isso, porque quando a gente está falando de uma atividade, né, de uma decisão, por exemplo, o mundo todo está sofrendo. Então você tem um impacto que acontece hoje, que o governo toma decisão, impacta todos os segmentos, todos os setores. A gente tem aí a questão do micro e pequeno empreendedor, é aquele que está tendo maior dificuldade e vai ter dificuldade, né, por conta dessa situação, ok? A gente também tem o ambiente interno. Eu analisei o ambiente externo, por exemplo. Caraca, está acontecendo a questão da coronavírus. E agora, o que eu faço? Hein? O que eu faço? Eu tenho que tomar uma decisão. Opa, vou olhar para onde? Para dentro da minha empresa e vou ter que tomar algumas decisões. Saiu agora a notícia que... Olha a questão do cenário. As pessoas deixaram de ir ao cinema, né? Aí teve a Cinemark, a própria Kinoplex Cinemark fez plano de demissão voluntária.
Ou seja, analisei o ambiente externo, tomada de decisão do governo, comportamento das pessoas de compra. Opa, agora eu vou olhar para dentro, o que eu vou ter que fazer para fazer com que minha empresa se mantenha funcionando. Mas no caso dela não tem cliente nenhum, eu vou ter que fazer o quê? Tomar decisão, mandar embora a pessoa, diminuir a estrutura, fechar, devolver, alugar. Então, tomadas de decisões que acontecem dentro da empresa. Como é que meu concorrente está tomando a sua decisão? O que eu vou tomar também de decisão? Então, isso tudo é uma análise do ambiente interno, beleza? E aí, eu paro aqui, tá? Nesse momento, depois eu vou falar sobre a atividade de vocês. Então, o planejamento de marketing eu tenho que entender o mercado. Então, por exemplo, eu quero abrir uma loja de salgadinhos. Eu tenho que entender como funciona esse mercado. Já existe... Aí lembra daquela análise do mercado, análise dos meus clientes, meus concorrentes, fornecedores. Opa, existe um nicho? E aí quando eu estou falando no nicho é o seguinte, alguma área desse mercado que alguma empresa não atende e eu consiga entrar? Tem? Então agora eu vou estruturar e vou ao mercado. E aí eu tenho que analisar o que está acontecendo constantemente, beleza? Então é o seguinte, o que vocês vão preparar, tá? Como atividade para me entregar na semana que vem, teoricamente, né, dia 28, né? Vocês vão me enviar até o dia 28. Eu quero que você faça uma análise do cenário. Você vai olhar hoje, por exemplo, o nosso cenário com essa situação que está acontecendo de uma certa forma aí, né? Você vai analisar como uma academia, né, situada, por exemplo, você pode escolher uma academia, pode ser a Bodytech, pode ser meu Deus do céu, agora até esqueci, diversos tipos de academia, você vai escolher uma. Você vai fazer uma análise de cenário do ambiente externo hoje com a situação do coronavírus, analisar alguns fatores, analisar o ambiente externo e criar possíveis soluções para ela enfrentar essa situação do coronavírus e sobreviver no mercado. De forma bem resumida, em uma folha você fazer isso, nada demais, eu só quero que você analise o cenário mesmo. Uma coisa é você ver como cliente, tá? Uma coisa é você, poxa, eu sou consumidor, estou em casa. Outra coisa é como se você fosse um consultor e você tivesse que olhar para o mercado e analisar o que está acontecendo lá fora e o que está impactando aqui e qual é a tomada de decisão que eu vou tomar, que eu vou agir, né, para poder fazer meu negócio sobreviver, ok? Beleza, galera? Então é isso. A nossa aula de hoje fecha aqui. Depois eu vou estar fazendo a aula da outra disciplina e postando também. Um abraço para vocês, uma boa noite. Se cuidem, fiquem com Deus. Abraço. Tchau.